Todos nós conhecemos Zlatan, sabemos que ele não costuma distribuir elogios, e muito menos quando se trata de comparações com Messi. Mas, depois de assistir a um dos filhos de Messi jogar, ele soltou uma frase que diz muito mais do que parece. Hoje não estamos aqui para exagerar. Estamos aqui para analisar o que ele realmente quis dizer. Zlatan Ibrahimović, uma das lendas mais icônicas e controversas do futebol mundial, acaba de participar de um momento histórico que pode marcar o início de algo grande. E não estamos falando de mais um de seus gols impossíveis ou de suas declarações incendiárias habituais. Desta vez, o sueco esteve presente em um evento muito mais íntimo, mas igualmente significativo. A cerimônia de premiação de um torneio Sub-8 do Inter Miami. E quem foi o protagonista? Nada mais, nada menos que Ciro Messi, filho de Lionel Messi, que conquistou o último prêmio de artilheiro do torneio. Mas o que realmente incendiou as redes sociais não foi apenas o troféu, e sim as palavras que Zlatan escolheu para descrever o jovem campeão. Preparem-se, porque vamos analisar cada detalhe desse momento. Vamos falar do contexto familiar e esportivo dos Messi, da relação entre Zlatan e Léo. E, acima de tudo, vamos levantar a pergunta de $1 milhão. Estamos presenciando o nascimento de uma nova dinastia no futebol mundial? Mas antes de mergulharmos de vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, deixar um comentário dizendo o que vocês acham. Ciro tem futuro no futebol de elite ou é pressão demais para uma criança de apenas 7 anos? Vamos nessa. Imagine a cena. Um evento aparentemente rotineiro, a premiação de um torneio infantil, crianças empolgadas, pais orgulhosos, o clima festivo típico dessas celebrações. Mas, de repente, tudo muda quando Zlatan Ibrahimović aparece para entregar o troféu ao artilheiro. E lá estava ele, Ciro Messi, com apenas 7 anos, subindo ao palco com aquela mistura de timidez e emoção que só as crianças sabem expressar. O contraste era cinematográfico. O imponente Zlatan, com seus 1.096 metros de altura e sua presença avassaladora, entregando um troféu a um pequeno que mal chegava à sua cintura. Mas o que ninguém esperava era o que Zlatan estava prestes a dizer. Fiel ao seu estilo direto, sem filtros, sem diplomacia desnecessária, o sueco soltou a bomba. Se vocês querem ver uma versão em miniatura do Messi, olhem para o Ciro. Bum! As redes sociais explodiram, manchetes por todos os portais esportivos. E é que quando Zlatan fala, o mundo escuta, mas desta vez não era uma de suas típicas bravatas sobre si mesmo. Não era mais um eu vim, eu vi, eu conquistei. Desta vez, Zlatan estava colocando seu selo de aprovação no filho daquele que muitos consideram o maior jogador da história. E ele não parou por aí. Zlatan acrescentou: esse garoto tem um grande futuro pela frente. Palavras simples, mas com um peso enorme, vindo de alguém como Ibrahimović, um jogador que atuou nos melhores clubes do mundo, conquistou títulos em praticamente todas as grandes ligas europeias e que nunca, jamais, distribui elogios de graça. O pequeno Ciro recebeu seu troféu com um sorriso tímido, provavelmente sem compreender totalmente a dimensão do momento. Mas, para os milhões de torcedores que assistiram ao vídeo, para a mídia esportiva e especialmente para aqueles que acompanham de perto a carreira de Lionel Messi, esse foi um momento histórico. Antes de continuar, vamos falar um pouco sobre quem é essa criança que acabou de chamar a atenção do mundo do futebol. Ciro Messi Roccuzzo nasceu em 10 de março de 2018, sendo o terceiro filho de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. Seus irmãos mais velhos são Thiago, nascido em 2012, e Matteo, nascido em 2015. Desde o dia em que nasceu, Ciro esteve cercado pelo futebol, crescendo em um ambiente onde a bola é praticamente mais um membro da família. Com apenas 7 anos, Ciro já faz parte das categorias de base do Inter Miami, o mesmo clube onde seu pai atua atualmente e onde está construindo seu legado na MLS. E não, ele não está lá.
apenas por causa do sobrenome. Treinadores e aqueles que já o viram jogar concordam que ele tem habilidades naturais para o futebol. Neste recente torneio Sub-8, Ciro comprovou seu talento marcando vários gols e liderando sua equipe, com atuações que chamaram a atenção, não apenas por ser filho de quem é, mas pela qualidade real que demonstrou em campo. Sua visão de jogo, sua habilidade com a bola e, sim, certos movimentos que inevitavelmente lembram seu pai, foram suficientes para que ele conquistasse o prêmio de artilheiro do torneio. Mas além dos números e dos troféus, o que chama a atenção é como Ciro está crescendo em um ambiente completamente diferente do de seu pai. Enquanto Léo cresceu em Rosário, na Argentina, enfrentando dificuldades econômicas e um tratamento médico caro para sua deficiência do hormônio do crescimento, Ciro cresce em Miami, em um ambiente privilegiado, mas também sob uma pressão midiática imensa. Para entender completamente o peso das palavras de Zlatan, precisamos falar da relação entre esses dois gigantes do futebol. Zlatan Ibrahimovic e Lionel Messi dividiram o vestiário no Barcelona durante a temporada 2009-2010. E sejamos honestos, não foi exatamente uma lua de mel. Zlatan chegou ao Barça como uma das maiores estrelas do futebol europeu, vindo da Inter de Milão, com um ego do tamanho do Camp Nou e a convicção de que seria a peça central do projeto do clube. Mas encontrou uma realidade diferente. No Barcelona, tudo girava em torno de Messi. Guardiola havia construído um sistema em que Léo era o Sol e todos os outros eram planetas orbitando ao seu redor. Para alguém com a personalidade de Zlatan, acostumado a ser sempre o protagonista absoluto, isso foi difícil de engolir. Em sua autobiografia, Zlatan não poupou palavras. Falou sobre como se sentiu deixado de lado, sobre como o sistema favorecia Messi e sobre as tensões com Guardiola. Houve declarações polêmicas, como quando disse que Guardiola o tratava como uma Ferrari, mas dirigia como um Fiat. No entanto, e isso é crucial, Zlatan nunca questionou a qualidade de Messi como jogador. Mesmo em seus momentos mais críticos em relação ao Barcelona e a Guardiola, o sueco sempre reconheceu que estava diante de um gênio do futebol. E com o passar dos anos, com maturidade e distância, essa perspectiva ficou ainda mais clara. Hoje, mais de uma década após sua passagem conjunta pelo Barcelona, vemos um Zlatan que não apenas respeita Messi, mas o admira abertamente. Seus comentários sobre o argentino evoluíram de críticas pontuais ao sistema do Barça para um reconhecimento absoluto da grandeza de Léo. E agora, vê-lo entregar um troféu ao filho de Messi, o disse, elogiá-lo publicamente e compará-lo ao pai é um fechamento de ciclo bonito. É Zlatan, com toda a sua história e seu ego lendário, se curvando diante do legado Messi e validando a possibilidade de que ele continue na próxima geração. Agora, vamos falar do elefante na sala, a pressão. Ser filho de Lionel Messi deve ser ao mesmo tempo uma bênção e um peso quase impossível de medir. Por um lado, você tem acesso aos melhores treinadores, instalações de alto nível e conselhos do maior jogador da história, literalmente dentro de casa. Por outro lado, cada vez que toca na bola, cada movimento, cada gol e cada erro será comparado a um dos jogadores mais extraordinários que este esporte já produziu. Ciro tem 7 anos. Está em uma idade em que o futebol deveria ser pura diversão, brincar com os amigos, se empolgar ao marcar um gol, aprender o básico. Mas, inevitavelmente, há olhos experientes analisando cada partida, câmeras gravando suas jogadas, artigos, especulando se ele herdou ou não o talento do pai. E agora, depois das palavras de Zlatan, essa pressão se multiplicou exponencialmente. Quando uma lenda do futebol mundial diz publicamente que você é uma versão em miniatura de Messi e que tem um grande futuro pela frente, está colocando sobre os ombros de uma criança de 7 anos expectativas que pouquíssimos adultos conseguiriam suportar. A história do futebol está cheia de filhos de grandes jogadores que nunca alcançaram o nível de seus pais. Não porque faltasse talento, mas porque a pressão
As comparações constantes e as expectativas excessivas acabaram sendo demais. Pensemos em casos como George Cruyff, filho de Johan Cruyff, que teve uma carreira respeitável, mas nunca chegou perto do nível do pai. Ou Diego Sinagra, filho de Maradona, cuja carreira foi mais marcada por controvérsias familiares do que por conquistas esportivas. Até mesmo Cesare Maldini foi um grande jogador, mas foi seu filho Paolo quem acabou superando o legado do pai. O ponto é que não há garantias. O talento não é herdado automaticamente e sobrecarregar uma criança com expectativas baseadas no que seu pai conquistou pode ser contraproducente. Lionel Messi, por sua vez, tem sido extremamente cuidadoso em relação à exposição midiática de seus filhos. Em várias entrevistas, deixou claro que seus 3 filhos jogam futebol porque gostam, porque se divertem, mas que nunca os pressionará a seguir sua carreira profissional. Eles fazem o que querem, disse Léo mais de uma vez. Se quiserem jogar futebol, perfeito. Se preferirem fazer outra coisa, também está perfeito. O importante é que sejam felizes. Antonella Roccuzzo, sua esposa, segue uma linha semelhante, tentando dar aos filhos a infância mais normal possível, apesar das circunstâncias extraordinárias em que crescem. Nas redes sociais, vemos momentos familiares, Ciro e seus irmãos aproveitando atividades cotidianas, brincando, se divertindo, sendo crianças. Tiago, o mais velho, demonstra um interesse marcante pelo futebol e já aparece mais envolvido nos treinos. Mateu, o do meio, é conhecido por sua personalidade mais rebelde e brincalhona, menos focada em seguir regras. E Ciro, o caçula, parece estar encontrando seu próprio caminho, mostrando habilidades que naturalmente chamam atenção, mas ainda em uma idade em que tudo é um jogo. A pergunta é: Léo e Antonella conseguirão manter essa proteção, esse espaço de normalidade, quando o mundo inteiro já está colocando rótulos em Ciro? Por quanto tempo Ciro poderá ser apenas uma criança jogando futebol antes de se tornar o futuro herdeiro do trono Messi? Então, vamos voltar à pergunta que fizemos no início. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova dinastia Messi no futebol mundial? Ou é cedo demais, injusto demais, colocar tamanhas expectativas sobre uma criança? A resposta honesta é que ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim, Ciro pode ter talento. Sim, pode ter habilidades naturais, acesso aos melhores recursos e orientação direta do maior jogador da história. Tudo isso são vantagens reais e inegáveis, mas também é verdade que ele é uma criança de 7 anos que merece viver sua infância e desfrutar do futebol sem a pressão de se tornar a segunda vinda de seu pai. Ele merece espaço para errar, para experimentar e para decidir no futuro se o futebol é realmente sua paixão, ou se prefere seguir outro caminho. O que é certo é que o mundo estará observando. Cada passo de Ciro será documentado, analisado e comentado. Isso, independentemente do talento, é muito para qualquer pessoa lidar, especialmente para uma criança. Minha opinião pessoal, e quero deixar claro que é apenas isso, uma opinião, é que deveríamos dar espaço para Ciro simplesmente ser uma criança jogando futebol, celebrar suas conquistas e sem exagerá-las de forma desproporcional. Reconhecer seu talento sem compará-lo constantemente a uma das maiores figuras da história do esporte. Se em 10 ou 15 anos Ciro Messi se tornar um jogador profissional de elite, será maravilhoso. Se decidir que o futebol não é para ele e escolher outra carreira, isso também deveria ser totalmente aceitável. E se acabar sendo um jogador bom, mas não extraordinário, isso também não deveria ser visto como um fracasso. O verdadeiro sucesso, na minha visão, será se Ciro conseguir se desenvolver como pessoa e como jogador, se assim escolher, em seus próprios termos, escrevendo sua própria história em vez de ser constantemente medido pela do pai. Enquanto isso, continuaremos vendo momentos como este: Zlatan entregando troféus, a mídia criando manchetes e uma criança de 7 anos trilhando um caminho que ninguém mais precisou percorrer exatamente dessa forma. O que vocês acham?
Ciro tem o necessário para seguir os passos do pai? Ou deveríamos dar a ele espaço e tempo antes de fazer qualquer previsão? Deixem suas opiniões nos comentários.